exaltamos, porque sabemos que Tu és fiel e verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Convoco a toda a igreja para nós entrarmos na ministração da palavra de hoje. Afinal de contas, o culto de libertação ele é voltado, baseado 90% de tudo aqui é pela palavra. Aliás, pela palavra é tudo, né? Porque tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas eu digo assim, hoje o culto de libertação, eu amo o culto de libertação por causa da palavra mesmo. Ele é um culto que 80%, quase 90% do tempo é a palavra que é pregada. Então nós temos poucas situações como oportunidades, enfim, nem tem oportunidades, né? Oportunidades só dos ministérios que vêm aqui à frente. É um dia especial, porque é o dia que se dá prioridade à palavra de Deus. E aquele que entende isso e abre a porta do seu coração para esse entendimento, com certeza é visto no mundo espiritual como o mais feliz, bem-aventurado, aquele que compreende, deseja e tem sede da palavra de Deus. Amém, igreja? Apocalipse é o livro que nós vamos fazer a introdução desta mensagem para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O livro da revelação, Apocalipse, glórias a Deus, capítulo de número 2. Os irmãos que forem encontrando, é um livro fácil de se achar, né? Porque é o último livro da Bíblia Sagrada, e é o capítulo 2 que eu vou pedir para os irmãos encontrarem. Aqueles que encontrarem, digam amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, vamos ler do 1 ao 5 juntos, amém? Vamos lá então. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí está dizendo isso, versículo 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos. E o versículo 3 diz: e sofrestes, e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Versículo 4: tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, versículo 5, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Oremos ao nosso Deus, então, para que Ele nos dê a direção, o discernimento de tudo que nos revelou através dessa abertura, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez unimos a nossa fé com nossas orações no nome de Jesus, para pedir que a tua graça seja manifestada através da tua unção sobre esse servo que humildemente se prostra perante ao Senhor, para pedir discernimento de tudo que o Senhor revelou para esse culto, Senhor. Que venha a tua unção sobre meus lábios para pregar o teu evangelho, que venha uma unção especial sobre todos os ouvintes, mas desta unção acompanhada do teu Espírito, para dar a eles o discernimento de tudo que o Senhor revelou para a tua exclusiva glória. Que ninguém saia daqui, Senhor, inclusive o pregador, que sou eu, da mesma forma que chegamos, que todos possamos sair daqui renovados, fortalecidos e cheios da tua graça, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja então, para a glória de Deus. Amados, como é que será que é o primeiro amor? Você se lembra como é o primeiro amor? Vamos tentar lembrar, porque veja bem o que Deus revela a carta à igreja de Éfeso, né? E aí, para quem não sabe, essa passagem da Bíblia, ela vai falar com um número infinito de igrejas que existe de Cristo Jesus na terra. Quando fala as 7 igrejas, obviamente você deve ter percebido já que o número 7 na Bíblia é um número infinito. Então, esse número 7 de 7 igrejas é para dar a infinidade de igrejas que existe de Cristo Jesus. Amém? Então, obviamente, nessa infinidade de igrejas existem características que, pela onisciência, Deus sabia que estaria acontecendo com as suas igrejas na terra. Então ele deixa escrito de uma forma que só Deus poderia deixar, uma carta a todas as igrejas na terra, né? E aqui isso também, aí você não vai se prender a placas denominacionais, por favor. Obviamente que Deus aqui se refere à igreja de pessoa, né? Que cada um de nós somos uma igreja, amém? Então, obviamente essa palavra vai estar falando com muitos aqui, outras talvez
outros não, mas vai te dar direção e sabedoria para uma situação futura, ou que já tenha acontecido e agora você vai ter o discernimento. É muito importante você ficar atento porque Deus está falando com a sua igreja, amém? Então hoje, essa carta é uma carta à igreja de Éfeso, e o que o apóstolo aqui, João, escreve pelo Espírito Santo, é que Deus manda dizer: olha, eu sei que você trabalha muito bem, você não se cansa, igreja de Éfeso, você é determinada, igreja, você ali não gosta das coisas erradas, você é uma pessoa que, olha, praticamente perfeita dentro da minha doutrina. É isso que Deus diz aqui à igreja de Éfeso. Mas olha, eu tenho algo contra ti, e eu preciso te alertar. Deus não está falando isso com um tom de ira, Ele está falando com um tom de amor. Olha, eu tenho algo contra ti, que é importante que você saiba, para que eu não venha sobre você, que a minha ira naquele dia caia sobre você. E o que eu tenho contra você? É que você deixou as primeiras obras. E aí o Espírito Santo me fez eu parar e pensar sobre as primeiras obras. Quando a pessoa se apaixona por Jesus, quais são as primeiras obras de uma pessoa quando ela entra no primeiro amor? O desejo de ver todos salvos. Amém ou não amém? Deus me fez essa pergunta: qual que era o maior desejo seu quando você se converteu? Ele falou: você é uma exceção. Quando eu falo você, não estou falando você por mérito seu, porque eu te ungi para você amar as almas, mas então o amor que está no seu coração é meu. Eu falei: amém, Senhor, mas eu quero que você pense como igreja agora. Eu falei: amém. Então as pessoas falavam no meu coração: qual era o que você mais desejava? Eu até respondi antes que ele me falasse: o que eu mais desejava, não, Senhor, o que eu desejo até hoje, ver as almas salvas. Aí ele falou: então, aí que ele entrou com essa de você, é normal, você é ungido por isso, então eu quero que você pense como igreja. Eu falei: amém, Senhor, então vamos pensar como igreja. E obviamente eu te dou experiência para você entender a mente das pessoas. Eu falei: graças a Deus. Então ele me fez ver que realmente essa situação se esfria no coração de um cristão, e não poderia ser assim. É isso que Deus está dizendo à sua igreja essa noite. Olha, eu vejo você agir de uma forma maravilhosa, me enche de orgulho olhar para você e ver a sua determinação. Você vê que ao início da carta aos Efésios aqui, essa carta ao Apocalipse, quando o anjo diz para ele escrever: olha, diz à igreja que eu conheço bem as suas obras, o teu trabalho, versículo 2, a tua paciência, e que não suportas o mal, né? E pusesse à prova até aqueles que se chamam apóstolos, mas que na verdade não são, e você os encontrou, os achou como mentirosos, descobriu que são mentirosos. E sofrestes, tem paciência, trabalhastes pelo meu nome, nunca se cansa, versículo 3, né? Mas ele vem no versículo 4 com essa: mas eu tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha aí, você parou de amar as almas como deveria continuar amando. É isso que Deus quer que nós atendemos para esse detalhe, amém, igreja? Então ele fala aqui, por isso que ele fala: lembra-te, pois, da onde caíste, arrependa-te, pratique as primeiras obras. Então ele está falando assim: o que fez você perder o amor de ver o desejo de ver as almas salvas? Você não se cansava de falar do meu amor, você não cansava de falar da minha palavra, você não se cansava de louvar o meu nome, de mostrar isso publicamente. Você tinha uma vida, havia um desejo no seu coração muito grande, e você queria mostrar isso para todo mundo. E Deus fala hoje para a sua igreja: aonde está isso? Você deixou isso passar. E por quê? Lembra, procura voltar lá. Se você não se lembra, peça a mim, eu vou dar a você entendimento onde foi. E com certeza o Espírito Santo já manda dizer aqui, a própria vida, o dia a dia, porque esse mundo inteiro jaz no. Então tudo nesse mundo vai levar a tentar nos tirar da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus. Então é óbvio que o inimigo, sagaz como ele vai trabalhar para esfriar esse amor seu nas almas. Vai fazer tudo o que ele puder fazer, porque você, amando as almas, você é uma bomba atômica no inferno. Amém ou amém? Então você tem que voltar. Deus está falando: eu não quero naquele dia ter que te julgar por isso. É isso que Deus está querendo dizer. Acorda, desperta, volte às primeiras obras. E como é que eu faço isso? É óbvio que você vai ter que buscar, vai ter que se consagrar mais, vai ter que... como é que alguém quer se apaixonar de novo? Fazendo as coisas que fazia para quando se apaixonou. Amém ou não amém? Então é isso que Deus quer que nós entendamos, para a glória de Deus. Então, amados, hoje quase não se ouve mais
Isso um pouco é culpa das próprias igrejas também, viu, amado? Igreja, agora eu vou falar de placas denominacionais. Isso um pouco é culpado também os líderes religiosos. Eu falo isso aqui, ó, no YouTube ligado, o mundo inteiro ouvindo, que é o Espírito Santo que manda dizer, eu falo com ousadia. Isso, uma grande parte de culpa disso tudo também está nas placas denominacionais, nos líderes e no crescimento de forma equivocada que as igrejas de Jesus acabam tendo na terra. Então Deus falava no meu coração: onde estão as mensagens? Quase não se ouve mais pregação sobre arrebatamento, quase não se ouve falar mais sobre o inferno. É verdade ou não é, amados? Quase não se ouve mais falar sobre isso. E tantos fatos reais, que querendo ou não, são reais no mundo espiritual. Aliás, eu sempre falei, há testemunhos aqui que reconhecem, que eu já preguei muitas vezes sobre isso, inclusive em situações particulares, em visitas. Olha, o mundo espiritual é muito mais, alguém sabe, ó, muito mais. Olha como as pessoas da igreja sabem, porque Deus me colocou isso no coração lá atrás, quando eu comecei a buscar, que Ele começou me trouxe o ministério de pastorado. Ele começou a falar: filho, atente-se que eu vou te dizer hoje, que eu vou gravar no seu coração, para que você nunca se esqueça, e você sempre fale isso para o meu povo, que o mundo espiritual é muito mais real do que esse que vocês veem, porque esse vai passar. Aí eu falei, antes que ele me falasse, eu falei: por que esse é o mais real? Se é esse que eu vejo. Ele fala: porque esse é limitado às coisas humanas, e você não é só humano, você é um espírito, você tem uma alma em você, e que vai ter eternidade. Então esse mundo vai passar para a sua visão humana, mas e a visão espiritual vai permanecer. Aí é importante que as pessoas entendam que aí vai enfrentar o mundo real. Enquanto está num corpo, glorifique a Deus, porque há uma grande possibilidade de salvação. Amém ou amém? Agora saiu desse corpo, ou já está salvo, não tem mais. Acho que está, acho que não estou, não sei, não tem. É sim ou não, ou está salvo ou não está salvo. Quando a alma deixa o corpo padeceu pelo tempo de vida dele, determinado por Deus, que é Deus que determina a vida. Amém ou amém? Aí não tem mais jeito, aí o mundo real a realidade vai cair mesmo. E aí pode ser tarde ou pode ser muito bom para aqueles que dormirem e despertarem no dia do arrebatamento. Glórias a Deus por isso. E muito ruim para aqueles que não adormecerem quando o corpo também morrer, porque infelizmente o sofrimento eterno já começa de imediato. Sai a pessoa daquele corpo, já não tem mais volta. É eterno o sofrimento. Misericórdia. Então Deus falava no meu coração: onde estão as mensagens, né? Que fala sobre o arrebatamento, que fala sobre o inferno, que ele é real, sobre o mundo espiritual. Porque querendo ou não, isto vai acontecer. A pessoa aceite ou não, creia ou não creia, vai acontecer, isso é fato. Passará esse céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Amém ou amém? Então, amados, há uma grande preocupação aqui na terra. Por que se não pregam então mais salvação? Por que não se prega prega-se, mas você fica, se você observar as mensagens, se fala muito em outras coisas, em salvação, inferno, arrebatamento, essas coisas, são poucas as mensagens. E o Senhor falava no meu coração: porque existe uma competição na terra, porque esse mundo jaz no maligno, e o inimigo coloca na mente dos seres humanos uma competição, e isso é horrível, disse o Senhor. Eu falei: como assim competição? É assim. As igrejas querem ser maior do que a outra, placas querem ser mais importantes do que outras placas. O pior, o meu próprio povo acaba sendo induzido a isso com a mídia, que hoje era para ser uma bênção. A mídia acaba nesse lado também favorecendo o plano do diabo, né? Colocando vaidade nas pessoas, né? Porque passa a minha igreja na TV, né? Olha como uma vaidade entra no coração das pessoas. Você acredita que tem pessoas que trocam de igreja só para dizer que estão congregando numa igreja que passa na TV? Vaidade, é vaidade sobre vaidade. Então as pessoas não entenderam ainda a importância do dono da igreja e de estarmos buscando a Deus com toda a força da nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amém ou amém? Então Deus falava no meu coração: cada um quer ter maior número de membros do que o outro, prédio maior do que o outro. A preocupação hoje não está na salvação, está no social. Eu falei: misericórdia. Aí começou a cair a ficha do que Deus estava me dizendo. E olha só, amado, enfim, estão criando um reino aqui na terra,
estão criando um reino na terra. E o próprio Deus, quando se fez homem, habitou em nosso meio, lá em João, no capítulo 18, quando questionado a respeito de estarem acusando ele de se autonomear rei, o que ele responde ao governador Pôncio Pilatos, capítulo 18 do Evangelho de João, e o versículo 36. Vamos juntos? Jesus responde a Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Olha aí, igreja. Então Deus falava no meu coração: estão criando um reino aqui na terra. Estão criando, há uma competição muito grande. E quando os homens que eu nomeei, disse o Senhor no meu coração, quando eu ungi os homens, eles passam a se preocupar com essas coisas, eles deixam de me servir e passam a servir a vaidade. Eu falei: misericórdia, Senhor. Então ele falou: eu estou te falando, filho, porque isso acontece com 70%, 80% de todos os meus chamados. Eu falei: misericórdia, Senhor. É verdade, amados. Deus falou esse número no meu coração. Fiquei pasmo do número que ele me disse. E olha, ele falou assim no meu coração: agradar a homens, com certeza, quem se preocupa em agradar a homens, está indo na contramão da pregação do verdadeiro Evangelho. Quando um ministro fica preocupado em pensar em pregar algo que vai agradar a igreja, ele está indo na contramão do verdadeiro Evangelho. Eu falei: como assim, Senhor? Então vamos lá. Os apóstolos foram presos, foram torturados, foram perseguidos, não é? Jesus mesmo, aconteceu isso com ele. Ele disse: no mundo tereis o quê? Uma vida maravilhosa, uma vida regada em fartura, vocês não vão ser perseguidos, não vai acontecer nada disso com vocês. É isso que ele falou no Evangelho dele? Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Já dizia isso o salmista: muitas são as tribulações, as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Diga amém? Glórias a Deus. Então Deus falava no meu coração: esse evangelho que é pregado é um evangelho do politicamente correto, que é muito perigoso. É a pregação social que Deus falou no meu coração. Vai em Atos dos Apóstolos, por favor, amados. Porque olha, os apóstolos, numa certa situação, quando foram presos, eles foram soltos de uma forma extraordinária. Para quem não sabe, está registrado isso aí em Atos capítulo 5, viu? Depois você pode refletir em casa, ler com mais calma. Eles foram presos e salvos da prisão de uma forma milagrosa. Então aqui você vai depois ler com calma, vai estar ali no capítulo 5, do versículo 17 em diante. Você pode estudar e ver que eles foram realmente soltos de uma forma tremenda, extraordinária, assim como foi solto também Pedro, né, e outros apóstolos quando estavam presos. Mas aqui, nesse caso, eles estavam todos eles presos de uma forma extraordinária. Eles foram soltos quando um anjo é enviado para soltá-los da cadeia, né? Mas aí então, de repente, chega um momento em que é chegado ao ouvido do sumo sacerdote. Estou resumindo para depois você ler em casa, que aqueles homens que ele achava que estava preso estão pregando lá dentro do templo. Ele fala: como? Isso é impossível. E manda alguém vir averiguar na prisão, no cárcere, porque havia seguranças colocados para que isso evitasse. E eles vão chegando lá e vão vendo que os seguranças estão todos lá. E ele: não, eles não saíram daqui não, aqui não passaram, estamos atendo, não tem como eles passar por nós. Aí vamos lá ver então, vamos lá no cárcere. Chegou lá, não havia ninguém dentro do cárcere. Os homens, os apóstolos estavam pregando lá no templo. Aí então é mandado buscá-los diante do sumo sacerdote. E ele então, confuso que está, porque aquilo, todo mundo ficou confuso, como é que eles saíram da prisão? E olha a cegueira daqueles homens que se chamavam homens de Deus, né? Você está falando do sumo sacerdote de Israel, hein? Ele simplesmente fica irado com os apóstolos e ordena que eles parem de pregar no nome daquele que morreu. E é isso que você vai ler agora, lá no versículo 27 ao 29. Então eles respondem, representado por Pedro. Então, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, ou seja, Pedro respondeu em nome de todos, né? E disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Digam amém? Então está aí, ó. Mais importa em agradar a Deus do que agradar os homens. Amém? Paulo também, aí não é os apóstolos, né? Aí é outro apóstolo em outro tempo, lá em Gálatas, no capítulo 5, aleluia Jesus, capítulo 1, perdão, de Gálatas, do versículo 6 a seguir. Aqui também tem uma passagem tremenda em que o apóstolo Paulo vai dizer pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que é isso que eu espero de coração, que os servos do Senhor, quer sejam ministros ou não, quer sejam apenas servos do Senhor, mas eu gostaria muito de pedir a Deus, em nome de Jesus, que todos que estivessem ouvindo essa palavra essa noite, tivessem guardado em seu coração essa palavra, que mais vale a pena obedecer a Deus do que os homens, viu? E vou orar para que essa palavra seja lançada ao coração, semeada ao coração dos líderes das igrejas de Jesus Cristo na terra, em nome de Jesus. Mas Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 12, vai dizer assim o apóstolo Paulo: maravilha-me, Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 12, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha, esse maravilhas ele fala, me espanto, viu, amado? Em outra tradução ele fala, estou espantado, me admiro, né? Ver que vocês tão depressa já abandonaram o verdadeiro evangelho para outro evangelho. É porque a carne se agrada dessas coisas que é pregada em dias de hoje também. Você vê que isso não é de hoje isso, ó. Versículo 7. O qual não é outro, ou seja, o evangelho não existe outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, versículo 8, ainda que nós mesmos, ou até um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja este anátema, maldito. Versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldito, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou seja, ou eu vou agradar a Deus ou aos homens, é o que ele está dizendo, ou procuro agradar homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria eu servo de Cristo. Versículo 11, mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Olha aí, amados, então está aí, é muito claro. O apóstolo Paulo, assim como os apóstolos lá do tempo que Jesus foi ascendeu aos céus, que deram continuidade, que aqui o apóstolo Paulo, para quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada, ele é de uma outra época, né? Não é da época daqueles apóstolos, embora ele conviveu com alguns, amém ou não amém? Mas é importante entender que aquele primeiro fato narrado em Atos, são os apóstolos após a ascensão de Jesus, que passou a ser perseguido, foram presos, enfim, né? E foram soltos de forma maravilhosa, e aí começaram a pregar, e pensavam os governantes, os sacerdotes, os subsacerdotes, que eles estivessem presos lá no cárcere, estavam andando na rua livremente pregando, e aquilo intrigou a eles de uma tal maneira que mandou-os trazer até a presença do conselho, que eram os sacerdotes e os subsacerdotes, e ali são aqueles apóstolos que andaram com Jesus, amém? E aqui é uma outra época, mas ambas as épocas, porque o Espírito é um só, diga amém? Eles tiveram a consciência que essa consciência nós devemos ter. Vale muito mais obedecer a Deus do que aos homens, viu, igreja? Amém? Então, quando você quiser agradar, não agrade a homens, agrade a Deus, amém? Porque se obedecer, entra também o contexto de agradar, amém? Então vamos seguir em frente para a glória de Deus, porque você vai entender até onde Deus quer que nós entendamos essa mensagem. Também nos tempos da igreja primitiva, haviam os que realmente queriam seguir o evangelho de Cristo, e os que seguiam por mero interesse ou até curiosidade. Vamos ver, por exemplo, naquela questão da morte do casal Ananias e Safira, de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu acho que não é necessário ficar lendo para vocês, todos conhecem essa passagem, né? Aquele casal, eles negociaram entre eles enganar, porque havia um consenso dentro de Israel. O tempo que eles viviam aqui, desse tempo, para vocês entenderem que tempo que é esse,
A igreja estava em plena ascensão, estava no primeiro amor. E eles chegaram à conclusão que não poderia ter mais ninguém em condições melhores do que outro em Israel. Eles chegaram a esse consenso, já que o reino de Deus não é daqui da terra. Então eles chegaram a esse consenso, e esse consenso fez com que eles, não foi da parte de Deus, não foi exigência do Senhor, mas foi um consenso que houve entre os judeus, que deveriam repartir para aqueles que necessitassem. E Ananias e Safira, nessa ocasião, haviam anunciado que venderiam um terreno e doariam uma grande parte daquele dinheiro para a igreja, para dividir entre aqueles que mais precisavam. Eles fizeram aquilo de uma forma totalmente equivocada e satânica, que eles fizeram aquilo para fingir estar em acordo, mas estavam em desacordo com isso. Tanto é que venderam e reteram grande parte do que haviam negociado. E aí então o Espírito Santo se entristeceu, porque eles foram e apresentaram como se fosse a verdade, o que eles estavam ali levando diante do altar. E aí aconteceu aquilo que você já sabe. Se você não sabe, estude Atos dos Apóstolos, capítulo 5, senão eu vou ter que entrar em outra mensagem, né? Mas ali aconteceu a morte dos dois, tanto de Ananias, o esposo, e depois da esposa Safira, porque mentiram ao Espírito Santo. E aí o salário do pecado é qual? A morte. E aqueles literalmente viram a morte. E aquilo causou um espanto na igreja de tal maneira que aí, esse é o ponto que eu quero chegar com os irmãos. Porque naquele tempo também havia situações como a de hoje, no século 21. Muitos vão às igrejas, frequentam grupos evangélicos ou comunidades como a nossa e tantas outras que existem, né? Por realmente estarem desejosos da salvação e de serem instrumentos de Deus, cooperadores do reino, e querem aprender, mas muitos estão infiltrados nas igrejas, que são infelizmente pessoas curiosas, pessoas que estão apenas ali por seus próprios interesses, querem solucionar os seus próprios problemas, estão pouco preocupados com o que está acontecendo com o corpo de Cristo na terra. Infelizmente isso acontecia lá e acontece hoje, nos tempos de hoje. Só que o Deus é o mesmo, viu? O mesmo Deus que irou-se em Ananias e Safira é o mesmo Deus de hoje. É o Deus de amor, mas é o Deus de justiça também. Amém ou não? Não podemos esquecer disso. Deus não muda, viu, igreja? É muito importante nós entendermos isso. Então eu quero que vocês observem que aquela igreja, naquele tempo, mesmo vendo a morte de quem pecava diante deles, como foi Ananias e Safira, aquilo foi divulgado e a igreja teve temor e buscou a servir mais a Deus. Mas mesmo com esse fato, que seria óbvio, né? O ser humano com medo, então vamos aproximar lá desse Deus, que esse Deus mata também, não é? Mas não foi isso, havia neles um desejo real, quando viram que realmente o Deus vivo estava agindo. Então havia no sentimento do coração deles servir aquele Deus, e a igreja crescia na graça do Senhor, a igreja de Jesus na terra. Só que havia também no meio daqueles os que se rebelavam, e que ao invés de ficarem felizes, porque Deus mostrava a sua glória, quer seja para bem ou para o mal, porque Deus mostra a sua glória de várias maneiras, né? Muitas pessoas às vezes oram para a salvação de alguém, aí esse alguém fica doente, né? Vai por ele enfermidade, fica lá mal, e a pessoa fica, ai Senhor, eu estou orando para salvar aquela alma, essa pessoa, calma, Deus está tratando, amados, amém ou amém? É um tratamento, o importante é o fim, não é o meio, amém ou amém? Então fique em paz, Deus está trabalhando, amém? Não vai ensinar Deus a trabalhar, porque Ele sabe trabalhar perfeitamente, aliás, Ele criou todas as coisas. Mas voltando ao foco aqui, o que aconteceu? Grande parte dos que viram aquele acontecimento com Ananias e Safira se rebelaram e foram contar para o sumo sacerdote. Olha que coisa incrível. Vamos ler aqui esse texto para você ver que o diabo trabalha desde aquela época lá. Então, esses na verdade estavam mais preocupados com o social deles e o da igreja, né? Então vamos lá em Atos 5, versículo 11 a seguir. Do 11 ao 14 para ser mais exato. Todos encontraram? Vamos lá. E houve então, depois da morte de Ananias e Safira, tá? Houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram e viram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 12, né? E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. Está aí a passagem, o versículo 14 vai dizer: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia de cada vez mais. Mas olha o mistério aí no versículo 13:
Quanto a outros, ou seja, muitos que viram aqueles acontecimentos, ao invés de ficar felizes, nem se juntavam, aí se afastavam mais ainda. Isso é porque Deus falou no meu coração. Quando se prega o verdadeiro evangelho, duas coisas acontecem. O cristão convertido, ele se apaixona mais ainda por Deus, porque ele quer realmente, ele está vendo a glória e a palavra de Deus se cumprindo até em tragédias, amém ou amém? Mas aquele que está ali no social, apenas ali por curiosidade ou por interesse, enfim, está ali apenas, não é um chamado, é chamado, mas a sua alma não se alegra no Senhor, está ali porque está vendo, está indo no rumo da sociedade. Então esses, na verdade, eles não ficam felizes e acabam se afastando, e aliás nem se misturam, desistem de servir o Senhor ou de andar em comunidade. Veja o que acontece aqui, nós acabamos de ler isso aqui, versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Amém, igreja? É muito importante entender isso, amados. Mas é um mistério esse aí, né, amados? Você vê que a igreja crescia, mas havia mesmo assim pessoas que não se ousavam misturar com o corpo de Cristo. Misericórdia, né? E hoje não é diferente, amados. O Espírito Santo falou no meu coração. O verdadeiro evangelho continua sendo pregado por muitas igrejas de Jesus na terra, por muitos líderes religiosos. Contudo, com o passar dos anos, o evangelho da prosperidade tem tomado o lugar do evangelho da salvação. Olha só, é o tal do outro evangelho. Deus falou no meu coração hoje sobre isso aí. Ele falava assim: o evangelho da prosperidade está tomando o lugar do evangelho da salvação. Aí olha que eu caí na realidade, falei: Senhor, misericórdia. Ou seja, o social está ficando mais interessante do que o espiritual. Diga misericórdia. Amém, igreja? Misericórdia ou não é misericórdia, nosso Deus? O social está se tornando mais importante, ou pelo menos muito mais interessante do que o espiritual. As festas gospel, shows artísticos, né? Shows de curas, né? Que o diabo também faz sinais, para quem não sabe, acampamentos, acampa dentro, acampa fora, tantas coisas que criam, que são estratégias interessantes para divulgação do evangelho, mas infelizmente estão se tornando palcos, isso é a palavra do Senhor, estão se tornando palco de competições entre placas denominacionais. Misericórdia. Então uma igreja quer fazer melhor que a outra. Eu tive o amargo gosto de ouvir isso aqui dentro da igreja. Esse amargo gosto eu engoli como um fel. Falei: misericórdia. Quando alguém chegou em mim e falou: pastor, o senhor sabe que o meu irmão é pastor de uma outra igreja? E eu que eu me converti aqui, falei: sei. Então, só que interessante, é uma grande placa denominacional de Londrina, no Brasil. Ele falou: olha, e meu irmão teve a ousadia de chegar em mim e dizer: olha, vai para a minha igreja, lá nós temos evento quase todo final de semana, nós temos uma chácara enorme, lá festa, todo sábado tem festa na igreja. E essa pessoa teve coragem de dizer isso para mim. Eu aqui nem engoli com um véu, assim, um fel. Eu falei: mas irmão, você aceitou isso? Não, eu exortei meu irmão, e é pastor de um outro ministério. Então olha que nível está chegando. Meu Deus, esse irmão nunca, amém, se foi conquistado pelo Espírito Santo, pelas orações dele, glórias a Deus. Eu também fui conquistado, você foi conquistado pela oração de alguém, mas quem nos converteu foi o Espírito Santo. E aí nós devemos estar atentos aonde Ele colocou os nossos pés, e não devemos mudar o rumo das coisas que Deus colocou, amém? Então nós temos que estar atentos às astutas ciladas do inimigo, e infelizmente acontece. E isso em que o social está se tornando muito mais interessante. É o tal da pesca no aquário, né? É muito mais fácil pescar no aquário do que você em rio aberto, né? Mar aberto, vamos dizer assim, né? Então a gente fica muito triste com tudo isso aí acontecendo, e está acontecendo, isso está entristecendo muito o coração de nosso Deus. Misericórdia. Por isso vamos orar mesmo pelas igrejas, amados. Então, amados, há certos templos que estão até piores do que o templo lá de Jesus, do templo de Jesus. Quando ele entrou naquele templo, não sei se vocês se lembram, ele entrou no templo de Salomão e estavam lá vendedores vendendo, negociando, cambistas trocando moedas, e ele entrou dentro do templo, viu aquilo, ficou horrorizado, virou mesa, irou-se, já esparramou o dinheiro dos cambistas. Vocês se lembram disso, né, amados? E o Espírito Santo falou no meu coração: hoje existem templos que estão piores do que naquele tempo. Eu falei: misericórdia, Senhor. Como assim, Senhor? Estão negociando? Eu falei assim: não é só a questão de negociar, a questão é
é o coração, a intenção de quem está lá dentro. Porque aqueles cambistas eram levados lá para dentro porque era oferecida a oportunidade para eles. E assim também hoje essas pregações só de prosperidade, com pouca salvação, com pouco reino espiritual, com pouca exortação, com pouca mudança de caráter, diz o Senhor, está levando a muitos a irem dentro dos templos como aqueles comerciantes, e lá só para fazer campanha, para resolver o seu problema, né? E muitos até são dizimistas, são ofertantes, achando que estão comprando, né? Uma vez eu ouvi essa frase de um membro da igreja, já mudou, essa pessoa, graças a Deus, está bem hoje, é um servo de Deus, eu amo muito essa alma, jamais falarei o nome dele, mas ele me disse uma vez, ele me convocou para ir na casa dele de madrugada, eu estava com um problema sério, eu fui lá, aí eu exortei a ele, porque estava constante aquilo lá, havia uma certa rotina, não tinha mais horário, ele me ligava, aí um dia eu exortei ele no amor, falei, Senhor, me dá autoridade para exortar esse homem, porque não é pelo fato de eu me deslocar da minha casa, é que no culto ele dorme. É verdade, essa pessoa dormia no culto. Aí ele não ouve a palavra, depois quer que o pastor faça um culto particular. Isso não é justo, né? Falei, então, por favor, me dá autoridade. Aí o que acontecia? Naquele dia eu fui exortar aquele irmão, exortei com amor. Falei, meu irmão, eu acho que você tem que começar a orar a Deus para você ficar acordado nos cultos e ouvir mais a mensagem. Porque esse assunto que você me trouxe aqui foi pregado no último culto. Mas como assim, pastor? Mas eu queria saber, porque ele ficava maravilhado, né? Isso está na palavra? Está na palavra. Aí quando eu exortei ele, que eu fui um pouco mais duro, depois de N vezes ter socorrido ele, a casa dele, ele me disse assim, mas por que eu pago o dízimo? Eu pago o dízimo para eu estar aqui mesmo, a hora que eu quero. Estou te falando, amados, eu ouvi isso aí. Vocês pensam que pastor não escuta que dá porque não quer, que nem imagina. Eu ouço coisas que eu nunca imaginei que fosse ouvir de ofensa, amado. Mas eu pago o dízimo para quê? Para o senhor estar aqui mesmo. E ele sabe, se ele estiver vendo essa mensagem, eu quero pedir para ele abrir, eu não vou falar o nome dele, jamais. Mas ele sabe que ele falou isso, e depois eu peguei com muito amor, com muito carinho, eu fui tentar explicar para ele que ele não estava dando nada, que não estava pagando nada, que ele estava, na verdade, reconhecendo, se ele estivesse fazendo aquilo com o ato de pagar, para ele parar. Eu falei, então você para de fazer isso, porque você está pegando ao invés de estar semeando e plantando para colher. Aí expliquei para ele, aí tudo, mas irmãos, é a coisa da sociedade, né? Era um irmão que veio de um grande ministério, e ele não tinha, não estou ocupando um grande ministério, mas estou ocupando o sono dele, porque ele dormia até no nosso. Então essas coisas é para você ter ideia, mas eu quero imaginar também que uma grande parte é a falta da presença da pessoa, né? Em estar ouvindo, em estar atento e estar também mais próximo da gente, né? Então, enfim, aquilo aconteceu, são coisas que acontecem, que é espantoso, que a gente fica só observando esses anos todos de pastorado. Aí quando Deus revela uma situação dessa aqui, realmente, ele vem ao encontro de tudo aquilo que nós já vivemos. Ou seja, deixa eu falar no meu coração, tem pessoas que hoje que estão dentro dos templos, que são piores que aqueles comerciantes, que estão lá dentro, achando que estão comprando algo, estão negociando algo, estão ali para benefícios próprios. E não é diferente, o mesmo nojo, a mesma a ânsia de vômito que eu tive de vomitá-los fora, eu tenho hoje em muitas igrejas que são frequentadas por pessoas assim. Diz o Senhor, eles precisam de conversão, precisam de oração, mas ele começa atrás do púlpito, pessoas pregando o verdadeiro evangelho da salvação. E ouça aquele que tem ouvidos, atento, amém ou amém? Quem está em espírito vai ouvir, quem estiver na carne vai ficar, estou com sono, esse culto está cansativo, sabe assim? Porque é aquilo que hoje eu vi numa visita, a pessoa dizia, olha, eu vou para a igreja, eu estou muito feliz, que essa pessoa que hoje eu visitei, que está aqui em nosso meio, não vou citar o nome também, disse que alguém do seu meio social, do seu meio familiar, disse, parece que a igreja onde Deus está um pouco fria, está um pouco vazia. Falou, olha, não sei por quê, eu vou lá, eu me sinto maravilhosamente bem. Essa pessoa me disse, eu me sinto cheio do Espírito Santo. É dificilmente um culto que eu não saio transbordando da graça de Deus. Eu vejo sim, que quem está na carne vai, em qualquer lugar que for, não vai estar bem mesmo. Essa pessoa falou isso hoje, ela está aqui dentro, ela sabe que eu estou falando dela. Então, não vou citar nome, obviamente, mas esse fato, amado, é engraçado que são as pessoas, elas dão tanto lado para o diabo, que depois eles têm que culpar alguém, assim como, né, Eva deu lado para a serpente, depois, né, convidou Adão a pecar também, ele também foi numa onda dela, depois começou a sequência de acusação, né? Adão, o que você fez? Eu não, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ele até culpou Deus de uma forma indireta, mas culpou, né? Não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu tiver, em outras entrelinhas, é como se estivesse dizendo assim, se o Senhor não tivesse me dado ela, se não tivesse acontecido. É ou não é, amado?
Entendeu? Olha como que o diabo faz as pessoas pecar contra Deus. Não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Tá bom, então daqui a pouquinho eu converso com você. Deus já estava irado já. Eva, vem cá então, vamos conversar com você. O que aconteceu com você, Eva? Falando, não, Senhor, não, desculpa, foi a serpente, ela é culpada. Então é assim até hoje, né, amados? E essa pessoa falou hoje com muita propriedade, falou cheio do Espírito Santo, que é um membro da sua família, do seu meio social, veio dizer essa asneira sobre a igreja em qual frequenta, né? Então, a igreja, em nome de Jesus, se esse sentimento veio ao seu coração já, você parou de orar para Jesus faz tempo já. É por isso que está acontecendo essas coisas no teu coração. Volte a olhar para o alvo, que é a salvação, é Jesus Cristo. Que Deus está querendo que você seja cooperador do reino dele aqui na terra, mas você insiste em ser um ramo que não dá fruto, ouvindo a voz da serpente. Então Deus está mandando dizer isso à sua igreja essa noite: desperta enquanto há tempo, que o mundo inteiro jaz no maligno mesmo. Amém, igreja? Então vamos entender esses mistérios, amado. O verdadeiro evangelho, ele é porta estreita, não é larga, não é porta estreita. É aquela que Jesus anunciava, a mensagem que Jesus anunciava, que é o evangelho de Cristo. Não é essa mensagem que estão anunciando hoje para agradar aos homens, não. Então por isso que eu falei há pouco, muito melhor você agradar a Deus, obedecer a voz de Deus, porque eu prego com ousadia mesmo. Eu não estou nem me preocupando. Aí, mas pastor, parece que você não está percebendo o que está acontecendo. Olha, irmão, eu vou para a glória de Deus, e Deus vai falar: filho, você fez o que eu te mandei fazer. Amém? Eu não vou deixar de agradar meu Deus preocupado com essas coisas que você está preocupado. Você está preocupado com isso, que você já está entrando no mesmo sistema. Então entre na presença de Deus e seja o contrário, seja a luz, seja o sal da terra, e seja aquilo que Deus te convocou a ser, cooperador do reino dele. E foi pregado sabiamente pelo presbítero Wilson aqui na terça-feira, se não me engano, essa agora, que ovelha é que gera ovelha, né? Então pastores não geram ovelhas. Vocês, se algo está errado, amados, reveja a sua fé, reveja o seu conceito de que é cristianismo. Aí sim você vai poder ver o que está acontecendo com a sua própria igreja ou com você mesmo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vai em João 6, por favor, amados, porque Deus fala, até o próprio Senhor falou no meu coração, até eu, Jesus falou no meu coração pelo seu Espírito. Quando eu anunciava as minhas mensagens, eu não agradava a todo mundo. Aí ele me fez lembrar daquela passagem que, numa determinada reunião, começou a sair alguns de fininho, né? E os discípulos ficaram incomodados. Jesus vai perguntar para eles: vocês estão incomodados com o quê? Quer ir com eles também? Né? Então, se tiver alguém incomodado, quer sair também? Aí você vai saber o que Deus está tentando dizer ao teu coração, né? João 6, versículo 66. Gozado, né, amados? Se fosse com a mesma euforia que se anunciasse as boas obras que Jesus está fazendo, né? Olha, o Edson estava morrendo, né? Deus tocou no pastor, todo mundo bebeu um copo com água. Deus levantou um ou outro ali, aqueles ficaram jejuaram. Ele com certeza teve gente que jejuou, teve gente que orou. Eu sei que a gente passou a noite orando aqui pelo Edson, sabe? São coisas, enfim, independente de como Deus agiu e por quem agiu, houve uma ação da igreja, concorda? E houve um mover do Senhor na igreja dele. Houve ou não houve? Isso não era para ser divulgado da mesma forma? Mas como é que divulgam coisas tão horríveis e negativas, e que nem se tem certeza, que julgam ser de uma forma tão nojenta, e não divulgam situações como estas? Não é, amados? Porque o mundo jaz no maligno, amém? Então nós temos que entender esses mistérios, amados. Temos que parar de ser instrumento das trevas e voltarmos ao primeiro amor, às boas obras, aquela que eu amava as almas, que eu me preocupo com as almas. Eu vou me preocupar até com o que eu vou falar, da forma que eu vou olhar para o meu irmão da igreja agora, vou me preocupar com o bom dia que eu vou dar ao meu vizinho, porque é uma alma. Amém, igreja? Então vamos lá, João 6, vamos entender o que nosso Deus fez aqui, quando ele fez me ver, que até ele, quando pregava, nem todo mundo se agradava. Versículo 66 a seguir, 66 ao versículo 69. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse ele aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós?
Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diga amém? Aleluia, está ali, amados. Então, tremendo. Então Jesus fez me ver exatamente isso, filho. Não se abale, não se espante com essas coisas, porque se perseguiram a mim, vão perseguir a você, vão perseguir o ministério que eu te dei. Então convém você estar lembrar de quem é esse ministério. Não é teu, ele é meu. Eu falei, amém. Então vamos seguir em frente. Não podemos nos esquecer, amados, que há uma ordem de Jesus aos seus discípulos. Você é discípulo? Essa ordem está expressa lá em Marcos, no capítulo 16. Vamos juntos lá, por favor? O que eu quero que você entenda, igreja, nós não estamos defendendo essa placa denominacional, estamos defendendo o ministério, o Evangelho de Cristo. E você é um instrumento do Evangelho de Cristo, amém ou amém? Então temos que ficar atentos às astutas, ciladas, armadilhas, sagacidade do inimigo. Marcos 16. Quando o próprio Senhor Jesus, veja o que Jesus fala aqui no versículo 15. Ele convida, ele dá uma ordem aos discípulos. Aí você diz que é discípulo, então essa ordem é para você também, amém ou amém? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. Pois esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga glórias a Deus. Então há uma ordem de Jesus aí, ó. A ordem de Jesus é para você ir e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do reino dos céus. Lá em Mateus, no último capítulo, veja lá, por favor, Jesus mesmo também está dizendo aos discípulos aqui, ó, Mateus 28, aleluia, versículo 15 até o 18 também, ele diz assim, Mateus 28, versículo 18, a seguir, perdão. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí o versículo 19, é versículo 18 ao versículo 20. O 19 então ele diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga glória a Deus. Olha aí, ó. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não vou responder por outros ministérios, viu, amados? Eu vou responder por aquele que Deus me deu, eu vou falar dele. E esse ministério foi outorgado, foi dado por Deus, o dom de ministrar a palavra do conhecimento. A mão de Deus aquela foi ungida para pregar o Evangelho da salvação. Amém, igreja? Ela foi constituída para formar discípulos, os quais devem seguir as instruções de Jesus, escritas nas Santas Escrituras. E Jesus nos deu qual direção de tomar posse desse ide. Vá lá comigo em Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. No capítulo 1. Então grava isso, você que é membro dessa igreja. Há uma instrução de Deus para essa igreja aqui, ó. Ele vai cobrar dessa igreja, que esse é o dom desse ministério. Atos 1, versículos 7 e 8. Veja o que Deus nos revela aqui, ó. Versículo 7 primeiro. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis então testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para quem não pegou a mensagem no dia que eu preguei isso, eu vou repetir aqui agora e vai ficar gravado. Essa foi a instrução que Deus me deu. Filho, o ministério que eu te dei, que estou te dando, eu outorgo esse ministério com o dom da palavra do conhecimento, para que os membros desta comunidade comecem pela sua própria casa, o ID. Ou seja, não adianta ficar pensando no social, no volume. Tem pessoas que se incomodam, a igreja, a placa tal, está crescendo, e você? A sua família também está crescendo no Evangelho? Amém? Você é a igreja de Jesus, meu irmão, minha irmã. Amém? Comece pela Jerusalém sua. Mas pastor, eu não consigo. Você nunca vai conseguir. Mas pastor, parece que não sai do lugar. Não se preocupe com isso, só faça o que Deus está mandando você fazer, só vá. Ame.
O resto é o Senhor que vai fazer. Eu esqueci da palavra. Entrega o teu caminho, entrega, né, ao Senhor, confia nele, que Ele fará o mais. Ele fará o tudo. Amém ou não amém? Só que muitos já estão parando, porque conseguem ouvir a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. Não deixe de orar pelos seus. Comece, enquanto você não vê os seus, é porque o seu Jerusalém ainda não está pronto. Não adianta você ir para a Judéia e para Samaria. Está compreendendo, igreja? E o que vem a ser Judéia e Samaria? Eu tenho que entender a teologia para entender o que Deus está falando. Jerusalém significa a própria casa. Entendeu? Judéia e Samaria são os parentes, porque eram povos misturados com judeus. Amém? Judéia e Samaria eram os parentes, e confins da terra. Aí vai entrar o teu lado social, o teu trabalho, onde você mora, enfim, onde você frequenta o clube, enfim, não importa. Amém ou não amém? Está compreendendo agora? Então não adianta você começar lá pelos confins da terra. Olha, eu parei de pregar na minha Jerusalém, parei de dar exemplo, agora eu vou começar a pregar dentro do meu trabalho. Está tudo errado, você está indo na contramão de Deus. Deus quer que você comece pela sua Jerusalém. Então não deixe de orar pela tua Jerusalém. Fique firme ali, ó, firme pelo Jerusalém, pela tua Jerusalém. Esse é o ídolo do Senhor. Por isso que esse ministério prega o evangelho da salvação, porque não adianta ter salvação só sua, porque você tem que crer no seu Jesus para ser salvo você e toda a tua casa. E crer não é só crer que Ele é Filho de Deus, e crer que Ele fala a verdade, que Ele é a verdade, que Ele mais fará. Amém, igreja? Então é isso que tem que se fazer, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, nós vamos encerrar esse culto tentando passar para vocês a mensagem final, porque o Senhor falou no meu coração: só visar o social é muito perigoso. Isso está acontecendo dentro das igrejas, e as almas estão morrendo. Estou muito preocupado com o social, agradar os jovens, vão fazer eventos para agradar os jovens, vão fazer eventos para agradar casais. Meu Deus do céu, eu conheço um monte de situações aí, amados, que já pagaram um monte em cursos e não sai do lugar, amados. Não adianta nada disso se você não tiver uma convicção de quem é Deus na sua vida. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso aí. Tudo isso é bom, é maravilhoso, é sim, maravilhoso, desde que haja fruto. Amém? E onde estão os frutos? Cadê os frutos? Então, no nome do Senhor Jesus, se for só para agradar a carne, eu tenho ouvido falar assim: meu marido não está indo na sua igreja, mas ele gosta de tal lugar, porque lá se dá bem, lá tem filhos, tem aquilo, coisa que agrada. Meu Deus, tudo bem, então acompanha ele, mas por favor, daqui a um tempo você me fala como é que ele está, se isso mudou alguma coisa. Vai ser temporão, é social isso aí. Então o social hoje está muito forte, ele está sendo mais importante, mais interessante do que o espiritual. E Deus falava ao meu coração: o visar só o social está matando as almas. Recentemente vocês ouviram falar em suicídios de pastores. Eu ouvi falar recentemente: isso é um absurdo isso aí. Meu Deus, perderam a salvação. Trabalhar e perderam a salvação. Esse domingo passado, uma mulher missionária lá em Cuiabá se matou. E você vai descobrir depois nos áudios dela, foi por causa de contenda dentro da igreja, divisão, conversa fiada, fofocas. A mulher se matou. Uma missionária, uma senhora líder do Ministério de Seguração, uma senhora, perdeu a salvação, amados. Por quê? Olha só, o social está tão embutido na mente dessas pessoas, que eles estão esquecendo da salvação. Olha que absurdo, amados. Então Deus falava no meu coração: filho, eu vou deixar você ter os sociais de vocês. Tanto é que ele deixa. Nós temos aqui o encontro dos jovens, que temos atividades com jovens, temos atividade daqui a pouco com a confraternização. Mas isso aí, pense em quantos cultos foram pregados sobre a salvação. Nós vamos tirar um dia para fazer isso só. Um dia. Amém, igreja? Porque o que mais importa é ver as almas salvas. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, temos que estar vigilantes, amados. E o tema dessa noite é: menos social, muito mais espiritual. Diga amém? Esse é o tema dessa noite. E a igreja, por favor, entre na palavra de Efésios capítulo 5, em nome de Jesus. Grave isso no teu coração. Olha o que Deus manda dizer para finalizar essa mensagem. Versículo 14. Pelo que então diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo, analisando o tempo, porquanto os dias são maus. Amém?
Então está aí, ó. Vamos em outra passagem. Deixa eu ver onde eu vou aqui. Vamos em Romanos, capítulo 13, por favor, para finalizar. Essa é a última leitura. Romanos 13. Aleluia. Eu vou pedir que você se coloque em pé, por favor. Romanos 13, versículo 11 é o seguinte. Olha o que diz o Senhor, então, para encerrar essa mensagem, cujo tema é menos social, mas, o quê? Muito mais espiritual. É isso? Não lembro o que eu falei para o Espírito Santo. Quem anotou, anotou. Amém? Vamos lá, então. Romanos 13, e o versículo de número 11 é o seguinte. A isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé. É verdade ou não é? Cada dia que amanhece é um dia menos na terra, é ou não é? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, e nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Então está aí, ó, Deus falando forte com a sua igreja. Alertas, esse é um alerta, pois o dia do Senhor está próximo. Então você coloca a tua mão no coração, se você recebe essa mensagem essa noite, e entenda o que Deus está dizendo essa noite ao seu coração. Ide pregai, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Começai por sua Jerusalém, depois faça pela Judéia e Samaria, que são seus parentes, depois você vai aos confins da terra. Não fure essa ordem, você vai se frustrar, você vai ter problemas seríssimos. Amém, igreja? Então fique em espírito e receba essa palavra. Coloque a mão no coração. Senhor Deus e Pai, eu falei aquilo que o Senhor Espírito Santo me revelou, Senhor. Eu não posso ir além daqui, pois se eu for, eu irei da minha parte, aí nada vai acontecer. Mas seu Espírito, que é santo, pode e com certeza testificará no coração e na mente dos que estão com o coração aberto e a mente liberada para fazer a tua obra, Senhor. Transforma esses corações, essas mentes para a tua glória, para que possamos sair daqui muito melhor do que chegamos, revestidos da tua graça, Senhor. Como teu ministro, eu abençoo a todo o teu filho que ouviu essa palavra e aguardou e deseja vê-la crescer e te dar fruto no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Você que deseja tudo isso e recebeu essa palavra, diga: Senhor, obrigado por essa palavra. Essa semente com certeza foi plantada em meu coração, e teu Espírito Santo se incumbe nesse momento, com certeza, de regar a minha fé, de me ajudar, e eu com certeza, em nome de Jesus, darei ouvido somente à voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Menos social. Minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail
e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Então, para a glória de Deus, aqueles que pegaram a folha, coloquem-se em pé que eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Aqueles que não pegaram, intercedam, por favor, pela pessoa que pegou. Não importa, não fique procurando quem pegou, quem não pegou. Você está em espírito, quero crer, e vai estar orando pelo seu irmão, pela sua irmã que pegou essa folha. Amém? Vamos estar falando com Deus então. Enquanto o pastor fala ao microfone, você que não pegou a campanha, interceda por quem pegou. Fique em espírito, fala assim: eu não sei quem pegou, mas eu estou intercedendo, porque eu quero ver se meu irmão, se a minha irmã, dando testemunho, glorificando o seu nome. A pessoa que pegou comece a falar com Deus qual o motivo da sua campanha, embora ele o saiba, mas é necessário que a sua petição, o seu clamor fique registrado para a glória do nome de Jesus, e aí sim Deus terá a legitimidade, porque Ele mesmo deu esse livre-arbítrio para nós. Então Ele não vai pegar nada por força nem por violência, Ele vai esperar que você chegue até Ele, entregue nas mãos dEle. Isso é feito por meios jurídicos, meios legais no plano espiritual, que é através da oração. Então faça isso em nome de Jesus, pois os anjos do Senhor estão colhendo suas orações e registrando o motivo da sua campanha, enquanto a igreja intercede. Senhor, aí estão seus filhos, orando pelas campanhas,
Eu quero crer, meu Deus, que cada um que pegou essa folha, pegou com fé, crendo que o Senhor o mais fará, porque é o Senhor que faz a obra nesse lugar. Quem é o homem, Senhor? Quem é o homem, senão uma criatura do Senhor, dependente do Senhor, carente como todos são, para a tua glória. E no nome de Jesus, então, eu intercedo por essas vidas que estão iniciando a campanha hoje e declaro a tua glória sobre eles. Fortaleça-os, Pai, de tal maneira que eles fiquem firmes até o final dessa campanha e não sucumbam na fé, não tropecem, para que as derrotas do inimigo sejam marcadas na vida do teu filho e da tua filha, que hoje inicia essa campanha, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus o motivo da tua campanha, depois em casa você vai preencher com calma, ali você pode se quebrantar e falar muito mais ainda com o Senhor. Mas agora, repita essas palavras para ficar registrada a sua fé, publicamente. Diga: Senhor Deus, no nome de Jesus, estou na tua presença, iniciando esta campanha, a qual acabei de apresentar, e agora publicamente eu declaro, pela fé, que eu estou entregando nas mãos do Senhor esta causa, e vou descansar, porque eu confio no Senhor, e eu darei testemunho da minha vitória, a qual já tomei posse, no nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória, preencha essa campanha, traga durante 7 semanas e receba a tua vitória no nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você toma posse da tua bênção? Então que assim seja, em nome de Jesus. Podemos assentar. Convido a estar em pé os que estão do 2º ao 7º dia, para você estar em espírito junto com a igreja. Não é necessário mais registrar o motivo da tua campanha, porque já está aí na folha, você já fez no primeiro dia, como fizeram essas pessoas há pouco. Então agora é hora de você espiritualmente dizer, no plano espiritual, e perante teus irmãos da igreja, para dar testemunho da tua fé. Digam todos: Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez em tua presença, na campanha de libertação que apresentei naquele dia no teu altar. E eu estou publicamente declarando que a minha fé é a mesma, porque é o Senhor que me deu ela é inabalável, e eu dou testemunho da glória do Senhor sobre a minha vida. Eu tomei posse lá no primeiro dia da minha vitória, e eu estou publicamente declarando que a minha vitória está em minhas mãos, porque entreguei nas mãos do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Quem serão envergonhados? Confundidos serão todos que duvidam da tua graça, da tua bênção sobre a minha vida. Isso eu me refiro aos inimigos. Todos cairão um a um, pois eu verei a vitória nas minhas mãos, em nome de Jesus. Digam amém? Eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus, e está nas mãos dele essa causa. Confia, e o mais Ele fará. Deus abençoe. Podemos assentar. Você que está encerrando a campanha, depois devolva no vaso de oração. O da internet, volte a falar comigo pela internet, que eu terei o maior prazer em explicar o que faz com a campanha quando se termina a campanha, em nome de Jesus, tá bom? Que assim seja, para a glória de Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém.